Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um privilégio, quando chega essa hora para o nosso encontro, evidentemente que sempre ao redor da palavra, buscando as coisas lá de cima e pensando nas coisas lá de cima. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol, haja visto que essa mensagem é muito importante para essa hora em que nós estamos vivendo, porque ela está conectada à segunda parte da sua descida. Veja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E a mensagem ao nascer do sol e a mensagem no selo da Páscoa estão diretamente ligadas com o poder da ressurreição, o poder que está vivificando os nossos corpos mortais, porque ela fala do molho movido. O molho movido no primeiro dia da semana sobre as sementes eleitas, para vivificar essas sementes que estão sobre a terra nesta hora, para a hora do arrebatamento. Então, o texto que eu quero empregar está em Colossenses capítulo 3, onde diz: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, olha o assunto de nossa leitura. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja, aí está uma evidência desse cidadão do céu que pertence a esse reino messiânico, esse cidadão que tem sua meta, que tem seu foco nas coisas espirituais. Veja, portanto, já estáis, ou melhor, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Por quê? Porque o corpo está ligado diretamente com a cabeça. Veja, a esposa deve seguir o esposo, indo agora para o Éden restaurado, porque são marido e mulher. Ele, a cabeça, tem se manifestado e o corpo deve seguir a cabeça. Veja, usando uma outra analogia, veja, a grande mãe águia desceu sobre o galinheiro para vivificar. Veja, aquela águiazinha que estava lá, entre aspas, dormindo entre as galinhas. Veja, uma outra figura, o sol da justiça. Veja, tem brilhado outra vez nesse novo amanhecer, de acordo com Malaquias. Veja que haveria o nascer do sol sobre a semente eleita, para trazer esse eleito em ordem para fora, para a vida, vivificando-o por esse mover do Espírito Santo. E de onde vem? Vem dessa mensagem. Minhas palavras são espírito e vida. A verdadeira igreja está tendo esse mover que vem através da palavra vivificada pelo Espírito. Veja, o Espírito tomando a palavra e fazendo-a trabalhar sobre o eleito. Porque assim como a semente é trazida à vida pelo sol natural, a semente eleita também vem através do sol espiritual, que é Jesus Cristo, e Jesus é a palavra. Agora, o irmão usou uma outra escritura para falar do mesmo tema. Ele usou a festa de Levíticos 23, a festa das primícias. Veja, o molho movido, esse mover, esse poder, Espírito de Deus mova, nós cantamos. Veja, e ele tem se movido sobre a semente eleita, em ordem, para trazê-la agora à vida. Veja, levando-a a esse lugar secreto, além do véu, lá debaixo da glória da Shekinah. Veja, onde está agora o sangue aplicado, debaixo das asas dos querubins. Veja, a arca, a palavra velada atrás de um véu, dentro da arca o maná que não desvanecia ou não desvanece. Veja, e a vara que ressuscitou, porque na presença da glória da Shekinah, aquilo que está morto tem que ressuscitar. Então a igreja é trazida a esse lugar secreto
para essa ressurreição. Quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Por quê? Porque o corpo está ligado à cabeça. Veja, ele tem que ter as preeminências e ele se move. Então aí está agora o segredo da morte, da vida depois da morte. Qual é o segredo? Cristo. Veja, o que nos trouxe a vida? Jesus. Veja, manifestado. Ele não é um mito, ele não é uma invenção, ele não é algo que a Igreja Católica inventou. Não. É Deus manifestado em meio ao seu povo. Então vejamos o que diz o profeta. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrados na terra, que vos hei de dar, presta bem atenção. Veja, nossa terra é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, representado por aquele lugar secreto, o terceiro átrio, o que é também chamado de a terceira etapa. Veja, o poder vivificador não apenas para o corpo físico, mas para a alma. É agora vivificado esse homem interior. Então veja, abre parênteses, um comentário do profeta. Ao lugar, a possessão que eu vos hei de dar. Agora, tu digas aos filhos de Israel que quando chegarem ao lugar onde lhes prometi levar, quando chegarem a essa terra, falando aqui no natural, o que tipifica o espiritual, fecha parênteses, termina o comentário, então ele segue lendo a leitura bíblica. E chegardes à sua cega, veja, no tempo da colheita, aqui no tempo do fim, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Um molho. O primeiro que chegou a ser grão, que provou que tinha vida e que provou que era uma semente original e que provou que era idêntico ao original, porque cada semente deve produzir de acordo com a sua espécie. Veja, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Veja, ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Não no sétimo dia, representando aqui a sétima era. Mas depois que terminasse a era laodiceiana, a era denominacional, viria uma outra era, chamada de um novo dia, ou de oitavo dia, ou de uma era efesiana, ou ainda a abertura da palavra. Veja, nesse primeiro dia da semana, entrando já a eternidade, também chamado de a Santa Convocação, de Apocalipse 4, subir cá. Tudo isso é uma linguagem bíblica. Então, diz o profeta no parágrafo 63, se havia algum rito santo, veja, presta bem atenção, esse devia ser celebrado no sábado, o qual era o sétimo dia da semana, o dia do repouso. Porém, tem notado o que diz aqui com relação a essa celebração? Diz que o molho, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana. Que coisa tremenda! Aplicando isso para nós aqui no tempo do fim, isso aqui fala de um natural, mas fala também de um espiritual. Veja, Jesus Cristo, aqui no tempo do fim, dentro do seu povo, dentro da sua igreja, melhor dizendo, dentro do seu profeta de Malaquias 4, o anjo de Apocalipse 10:7, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, foi movido sobre a igreja outra vez. E o que ele está fazendo? Levantando a igreja que estava morta, que estava entre os mortos. E o que é morte? Veja, separação. Veja, a igreja que estava morta por causa da incredulidade. O que matou Eva? A incredulidade. O que tem matado as igrejas religiosas denominacionais? A incredulidade na palavra. Então veja, quando a semente germinava e se madurava, por isso é o tempo da colheita, então se cortava esse molho e se levava ao sacerdote. E este o levava e o movia ante o Senhor para a sua aceitação, mostrando que você era aceito. Veja, você vinha com seu molho, o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, o sétimo dia, mas no primeiro dia da semana, o qual nós chamamos domingo. Este nome é romano e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do Deus Sol. Mas como tem mudado, já não é um dia para adorar ao Deus do Sol,
mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus, o dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação, mostrando que nós somos suas sementes, e esta é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o primeiro dia da semana. Ele acendeu movendo a mão, se despediu e ascendeu ao alto na presença do povo. Veja, isso foi Jesus em Atos 1 e é Jesus aqui no tempo do fim. Essa mensagem tem movido a nossa alma, tem vivificado os nossos corpos mortais. Ela provou que ela é verdadeira, porque ela causou mudanças profundas na nossa forma de pensar, na nossa noção, na nossa vida, porque nós estávamos mortos em meio ao sistema organizado que é chamado de uma sepultura, disse o profeta. Então veja, notem, do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador e o havia levantado dentre os mortos. E este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia, ele foi esse molho, e por isso tinha que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também. Veja, cada verdadeiro eleito desse dia, conectado à promessa, conectado à cabeça que estava em Cristo, quando ele foi à sepultura, quando ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e aqui de novo no primeiro dia da semana, há uma igreja sendo vivificada pelo mover do Espírito Santo, porquanto essa igreja faz parte do mistério. O molho foi movido sobre a semente, e quando foi movido, vivificou a nossa alma, a exemplo daquela aguiazinha lá no galinheiro, a exemplo da vara que reverdeceu, a exemplo do maná que não desvanecia. Veja, o pilar de fogo, o sol da justiça, veja, incidindo sobre a semente. Quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados. Por isso a verdadeira igreja está debaixo dessa influência, desse poder vivificador que está nessa mensagem, quando ela é operada, quando o Espírito toma a palavra e começa a se mover sobre o eleito. Veja, ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também. Era um sinal. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro filho de Deus que chegou ao amadurecimento. Veja, hoje em dia, diz o profeta, completo, por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre o povo. Que a lição tão gloriosa foi pelo poder vivificador. Por isso a Bíblia havia profetizado nos dias da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus, que tomou o corpo de seu profeta. O mesmo Jesus que operou aqui há 2000 anos atrás. Veja, andou outra vez no meio do seu povo, realizando as mesmas obras, discernindo os pensamentos do coração, curando os enfermos, expulsando os demônios e ressuscitando os mortos. Esse foi o alarido, o Filho do Homem, o primeiro e o último. Mas após sua partida, então, meia hora de silêncio havia sido dado no 7º selo. Apocalipse 10, verso 8. E tornou o anjo a falar comigo. Então a palavra agora se põe a trabalhar. E ela se move sobre a igreja eleita. Veja, porque nos dias do Mombrana, ele pregou a palavra, mas as pessoas não podiam comer a mensagem, não entendiam ela. Mas veja, passados 50 anos, houve um novo mover do Espírito Santo. E agora o Espírito tornou a falar. Ele então toma a palavra está na noiva, e a palavra é vivificada, e se põe a trabalhar, e traz a igreja agora vivificada, em ordem, nessa ressurreição das primícias, porquanto estamos em Cristo, nós também somos as primícias. Irmão, é mais tarde do que nós pensamos. Esse poder já está operando numa verdadeira igreja. Se há os incrédulos, a nós não importa. Se há aqueles que já foram embora, a nós não nos importa. Mas há aqueles que estão vivos, que creem na palavra, e que a mensagem tem poder sobre eles para vivificar esses corpos de acordo com a profecia. Irmão, deixa aí o seu comentário e até a próxima. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo encontro.
Em nome de Jesus, amém.